E aí, devs, aqui quem fala é o Gabriel Dias do Descomplicando Linguagens. No vídeo de hoje a gente vai aprofundar mais sobre tela de seleção, ok? Então a gente vai colocar abas na tela de seleção, a gente vai colocar botões para poder fazer filtros e criação e edição de registros na nossa tabela que a gente já criou no projeto passado. Então, se você ficou curioso, quer saber mais sobre esse assunto, fica com a gente até o final. Não se esquece de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Valeu! Vem com a gente, vamos descomplicar esse assunto. A gente vai continuar a partir do ponto de parada que a gente terminou no vídeo passado. Se você tem alguma dúvida ou se você caiu nesse vídeo direto sem passar pela playlist, dá uma olhada nos vídeos anteriores, vou deixar o link aqui na descrição de toda a playlist e a gente está gradualmente partindo e evoluindo um programa já existente. Então não vou criar esse programa do zero, esse programa já existe e nos vídeos anteriores a gente começou a criar ele desde o parte 1. Então existe o parte 1, parte 2 e essa é a parte 3 que a gente vai tratar mais da parte de tela de seleção. Bom, se a gente executar o nosso programa, você vai ver que ele já está, exibindo o relatório, só que eu não tenho nenhum tipo de filtro. Os únicos filtros que a gente tem são os filtros de dentro da própria toolbar do SAP, a toolbar standard, ok? Para a gente conseguir trabalhar melhor aqui, eu vou adicionar mais pedidos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá no Model. A gente tinha feito aqui um Modify, ok? Para a nossa tabela Z. O que eu vou fazer? Eu vou descomentar isso, Ctrl ponto, ok? E vou fazer um do. Opa. Não tá indo. Então vamos lá, vamos escrever mesmo. Do 5 times and do. Esse aqui já é um loop que a gente não tinha trabalhado anteriormente. Vou pegar esse código aqui. Vou colocar aqui. E ao invés de ser 1, eu vou colocar o SAI, que é a variável de controle do SAP. SAI index. Ou seja, ele vai pegar o index and do. Ele vai pegar o índice do nosso loop, do nosso do, e vai atribuir ao número do pedido. Ou seja, são 5 times, 5 vezes. Então ele vai pegar o índice 1, 2, 3, 4, 5. Então se a gente executar, a gente já tem 5 pedidos feitos no dia de hoje. E assim a gente consegue ter mais registros dentro da nossa tabela. Então o que a gente vai fazer? Eu vou entrar no pedido e vou adicionar um novo campo. E esse campo vai se chamar ativo, para a gente conseguir deixar ou não um pedido ativo, para ele entrar no nosso relatório ou não, entendeu? Ou melhor, eu vou tirar o nome ativo e vou colocar cancelado. E vou colocar um elemento de dados da SAP que é o xField. Ele é um campo de seleção, basicamente ele é um char de uma posição. Ele só vai marcar com X ou não. Vou ativar a nossa tabela. Então a gente adicionou um campo novo chamado cancelado. O que a gente vai fazer? Eu vou colocar o cancelado aqui também, Ctrl D, copiar a linha. Vou colocar lá o cancelado e vou marcar com um X. E vou ativar. O que vai acontecer para a gente? Vai aparecer o novo campo aqui marcado com X. Show? Perfeito? A partir de agora a gente começa a poder controlar esse X. Eu coloquei esse X para a gente conseguir controlar o checkbox dentro da nossa tela de seleção. É uma opção a mais. A gente vai voltar. Vamos voltar para a nossa tela principal, para o nosso programa principal. E a gente vai entrar no Screen. Basicamente, como a gente viu nos vídeos passados, o Screen ele vai servir para a gente colocar tudo que é de tela. Porque dentro da orientação a objetos você não vai conseguir colocar os comandos da SAP de Select Screen Begin e etc. Vai conseguir colocar apenas código. Eu vou começar utilizando o Tables para a gente conseguir utilizar os nossos Select Options. Então eu vou colocar aqui o comando Tables, vou colocar o nome da nossa tabela, YTSD,
underline cabe, pedido, certo? E a gente vai começar a colocar uma coisa bastante interessante, porque a gente teria uma opção de colocar apenas o selection screen begin of block. Vou colocar aqui o bloco 1, né? With frame title. E eu vou colocar um título qualquer aqui, que é o text 001. E aqui embaixo eu vou colocar o selection screen end of block B1. Ou seja, aqui eu criei um bloco de tela de seleção. Eu nomeei de B1 e o título dele eu coloquei como text 001. Vou já mostrar como é que a gente vai modificar esse text 001. Como é que a gente vai atribuir o valor a ele. Basicamente eu vou colocar aqui um select options, ou seja, a gente vai criar um range de alguns campos da nossa tabela cabeçalho do pedido, ok? A gente vai colocar o fio, que eu vou colocar fio aqui como se fosse de filtro num, ou seja, vai ser o filtro do número do pedido. Vou pegar a nossa tabela for o nome da nossa tabela e a coluna que é número pedido. Além disso, eu vou colocar aqui o fio data, o date, né? Fio data, pode ser o fio data. Vou colocar aqui data pedido, ok? Ctrl C, Ctrl K, ele coloca para a caixa baixa o que está selecionado. Então, coloquei select option, ok? Quando a gente executar, nota que já vai ter aqui uma tela de seleção para a gente, com os dois campos que a gente colocou, fio num e o fio data, ok? Basicamente eles vão servir para filtro. Só que eu quero deixar a nossa tela mais bonita, uma tela mais diferenciada. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou colocar isso dentro de uma aba. Eu vou colocar duas abas, uma aba de filtros e uma aba de modificação, ok? Então, uma aba de filtros e uma aba de modificação. Essa aba de modificação a gente vai conseguir cadastrar registros ou cadastrar pedidos dentro da nossa tabela, através da tela de seleção. Vai ser muito bacana. Como é que a gente consegue colocar isso dentro de uma aba? A gente vai utilizar o Selection Screen também. Só que agora a gente vai colocar o Begin of Screen. Eu vou nomear essa tela de 110 as. Vou setar ela como subscreen, ou seja, ela é uma tela que vai ficar dentro de outra tela, ok? E vou colocar só o Selection Screen End of Screen 110. A partir desse momento, a gente já tem uma subscreen. Se eu executar, ele não vai chamar a nossa tela de seleção. Por quê? Porque agora ele é uma subscreen. Eu tenho que colocar ele dentro de uma screen. Basicamente, o que a gente vai fazer é criar essa screen principal, que vai ser a nossa tab, nosso tab control, né? Eu vou colocar o begin of table block e eu vou chamar ela só de tab screen. Eu vou colocar aqui um tamanho de 8 lines, ou seja, de 8 linhas. E vou colocar aqui para fechar o nosso comando, selection screen end of block tab e screen. O que a gente fez? A gente criou agora a nossa aba. Só que a nossa aba, o nosso controlador de aba está vazio. O que a gente vai fazer é adicionar a aba que a gente acabou de criar. Eu vou só colocar aqui ordenadinho. Beleza, então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a nossa subscreen 110 dentro da nossa aba. Então eu vou colocar lá o Selection Screen, colocar uma como tab, vou dar um tamanho de 20 e vou chamar ela de Filter, que é o Filters. Chamei ela de Filters e vou atribuir um User Command, ou seja, um comando de usuário, um evento.
Eu vou colocar de filter, EVT de event. Vou setar um default screen. E aí eu vou setar agora a screen 110 que a gente acabou de criar lá em cima. A partir desse momento, quando a gente executar, a gente já tem uma primeira aba e a nossa tela de seleção. Perfeito? Só que essa é a tela de seleção. Vou até colocar um comentário aqui, ó. Filtros. Certo? E eu quero adicionar uma outra tela que vai ser a nossa cadastro. Então eu vou só dar um Ctrl C, Ctrl V, vou renomear ela para 120 e ao invés de fill, eu vou colocar de mod de modify. Ok? Então modify, então vou colocar aqui modificação. Opa, modificação. Vou ativar. Vamos ver o que ele está dizendo. O B1 já existe, óbvio. A gente tem que dar um novo nome ao bloco. Então vamos colocar o B2. Além disso, vou dar um Ctrl D aqui. Vou colocar o Modify. Né? Filter, não. Modify Event. E a tela é a 120. Quando eu ativar, automaticamente nós temos as duas telas. Essa mensagem está dando porque a gente colocou lá na nossa view para ele dar uma mensagem quando o Selection Screen for chamado. Perfeito? O que a gente vai fazer agora a gente já tem as duas abas. O que a gente precisa fazer é dar um pouco mais de vida às abas. Nota que os nossos textos estão estranhos, né? Tá com o nome, isso aqui o usuário não pode ver. E as nossas abas não tem descrição. A gente vai setar aqui um nome para nossa aba. Perfeito? Como é que a gente vai setar o nome da nossa aba? A gente vai colocar isso no objeto Initialization. Porque quando inicializar o nosso programa, a gente vai começar a setar algumas coisas. O que eu vou fazer é tirar essas mensagens daqui. Não vai ter mais. Vou deixar vazio. E a gente vai começar aqui, dentro do Initialization, a atribuir alguns textos. Um exemplo. O filtro, que é o nosso filtro. Eu vou já mostrar para vocês. A gente tem também o mod. Eu não sei como é, eu não sei se eu coloquei mod assim, mas vamos ver. Vamos relembrar lá, vamos lá no model. Vamos na screen, aliás. É filtro e mod. Filtro, opa. Filtro e mod, exatamente. E vou colocar aqui um nome chamado filtros criação barra modificação. Certo? Então, vou ativar e vou executar. Quando eu executar, já vai ter o filtros e criação e modificação. Eu vou só tirar esse cara aqui. E ainda tem como a gente deixar mais legal ainda. A gente tem como colocar ícones. Os ícones do SAP, eles são divididos entre o arroba. Então, se eu colocar o 01, vou colocar arroba 01 e vou ativar. O que vai acontecer? Ele vai colocar um ícone na nossa aba, então vai ficar mais bonito ainda, mais bem apresentável. Só que é óbvio, esses ícones aqui estão ridículos. Aí você me pergunta, Gabriel, como é que eu consigo ver os ícones que eu tenho disponível? Porque eu não sei o que é 01. Vamos lá, tem um programa da própria SAP, barra SE38. O nome dele é Show Icons. Aliás, é Show Icon. Vou executar aqui e vou executar. Aqui tem todos os ícones da SAP. E esse cara aqui, essa coluna aqui, ó, interno do lado esquerdo, é o código que você tem que colocar. Vamos pegar aqui um qualquer, vamos colocar aqui de filtro. Vamos procurar filtro aqui, certo? Ó. Ctrl F, filter. Aí ele vai colocar aqui o filter 4G. Ou seja, eu vou voltar lá e vou colocar 4G maiúsculo, tá? Vou salvar e vou executar. A partir de agora a gente já tem os filtros. E o cadastrar e modificar, eu vou voltar lá para o início. Vou dar um Ctrl F, sei lá, vou colocar add. Vamos ver, ele não tem. Insert. E com insert row. É o 17. Então vou mudar aqui e vou colocar o ícone 17. Aí vai da sua criatividade.
né? Então aqui a gente tem o criação e modificação e nós temos os filtros. Perfeito, tá muito bacana. A partir desse momento a gente já pode começar a trabalhar com o que está dentro da nossa aba, né? A gente vai tirar esse fio num e esse fio data. Como é que a gente faz isso? Ir para elementos de texto, textos da tela de seleção. Então nós temos aqui o fio data, fio num, mod data e mod num. Então o que a gente vai colocar aqui é só o data pedido, número pedido. E vou copiar e colar. Por quê? Porque para a gente eu não preciso colocar o que é filtro e o que é criação e modificação. Por quê? Porque eles já estão dentro da aba. Ó. Olha que legal. Então já está ficando muito bacana. Perfeito? Aí vamos lá de novo, ir para a tela de seleção. E aqui a gente também consegue colocar ícones. Ó. Então eu consigo ir lá e colocar o arroba. E vou colocar lá o data. Vamos procurar os novos ícones. Aqui deve ter o date, calendar, date. Ver aqui se tem icon date. Aí, U. Eu vou colocar U. E vou copiar e colar isso aqui para de baixo. Aí o número do pedido deve ter algum cara aqui chamado number. Eu não vou colocar como assim. Eu vou colocar como se fosse um documento. Vai. Deve ter uma folha nova aqui ou a gente possa usar aqui para representar um documento. Eu vou pegar esse aqui, vai. 2U. Vou colocar arroba 2U. E vou ativar. Se você quiser ver logo aqui como é o ícone, basta você desativar a modificação. Ele vai te mostrar como é que tá. Ok? Então a gente vai ativar. Tá aqui, número do pedido, data do pedido. Nota que a nossa tela de seleção tá ficando supimpa, velho. Tá ficando muito bacana. O que a gente vai fazer é, na hora da criação, a gente vai colocar um botão aqui para nos ajudar na hora da inserção. Porque eu não quero ficar com executar aqui. Acho feio. A gente vai criar um botão aqui embaixo, justamente para poder fazer essa criação. E modificação, obviamente. Então eu vou voltar na tela de seleção, no screen, e vou adicionar um novo cara aqui. Ok? Só que esse cara vai ficar fora do bloco 2. Ele vai ficar aqui, vamos lá, Select on Screen. Ele vai ficar fora do bloco 2, mas ele vai pertencer à aba do 120, ok? Eu não posso colocar aqui fora, porque senão ele não vai pertencer a ninguém. Aí eu vou colocar lá o Push Button da SAP. Vou dizer que ele vai começar na coluna 1, vai ter um comprimento de 15. Vou chamar ele de mod btn. E vou colocar um user command para a gente identificar o evento dele. E vou colocar o nome de modify reg. Certo? Vou ativar. Vou executar e vou lá na aba. Tá aqui o nosso botão, já tá aqui. Nosso botãozinho da SAP já montadinho. Ok? O que a gente vai fazer agora é dar um título para ele também no Initialization. A gente vai fazer lá, que é o mod. A gente deu o nome dele de mod btn. E a gente vai setar um determinado valor aqui. Vou colocar como salvar. E óbvio, para seguir o padrão, a gente vai colocar um ícone aqui também. Então eu vou colocar lá o ícone de save. Vou dar um Ctrl G, tá aqui 2L. Então arroba 2L. Então vou ativar. Quando a gente entra na aba, já tem um salvar aqui. Perfeito? Aqui você pode colocar qualquer descrição. Você pode colocar um criar. A gente pode trazer esse botão para outro ponto. Né? Hoje ele está ali na linha 1. Mas se você quiser modificar o posicionamento dele, é só você mudar aqui. Um exemplo para ele começar na 5, na coluna 5. Então, ó, nota que ele está indo mais para a direita. Então, cabe a você alinhar os objetos certinho. Perfeito? Vou deixar na 1 para ele ficar coladinho do lado esquerdo. Está aqui o nosso botão de salvar. Então, nossa tela de seleção está fantástica. O que a gente vai começar a fazer é
fazer o nosso model enxergar o número do pedido e o data do pedido da tela de seleção. Isso porque o nosso filtro hoje a gente executa e ele já traz os 5, mas eu quero filtrar e colocar aqui 1 e filtrar, executar e ele trazer só o pedido 1. Para a gente fazer isso, ó, o que a gente vai fazer? A gente vai copiar só esse nome aqui, fill underline 1, num e fill underline data. E o que a gente vai? A gente vai lá no model, no select, que é o get cab pedido. Tá aqui o nosso select, a gente vai colocar um where aqui, where número pedido in, porque é um range, ok? Não é um parameter. Ctrl K, só para deixar baixinho. A gente vai colocar um end data pedido, data do pedido, date in fill data. Vou ativar. Então o que a gente vai fazer? Eu vou executar e vou colocar o pedido 1. Vou executar, trouxe só o pedido 1. Olha que fácil que é você manipular a parte de screens do SAP. Ó. Se eu não colocar nada, trouxe tudo. Se eu colocar só o que é porque está tudo do dia de hoje. Então não vai adiantar filtrar. Depois a gente modifica e faz os filtros. Eu quero que vocês entendam que já está funcionando. Perfeito? Agora a gente vai partir para a segunda aba. A segunda aba eu vou preencher aqui e vou colocar uma data, um exemplo 08/09/2020, que é a data de hoje, e vou clicar em salvar e eu quero que ele adicione esse registro. Só que aqui está um número de pedido 1, né? Eu vou colocar um número de pedido 6. Se eu colocar um número de pedido que não existe na tabela, automaticamente o SAP vai adicionar. Se eu colocar o 1 aqui, ele vai editar o pedido número 1. Ou seja, a gente vai utilizar esse cara para poder atualizar e modificar os registros para que a gente consiga filtrar por data. Ok? Essa é uma estratégia que a gente vai fazer agora. Então, a gente tem que implementar o evento de salvar. Bom, e como que a gente vai fazer para capturar o evento de clique no botão de salvar? Vamos voltar lá na nossa screen e ver qual foi o nome que a gente colocou. Então, a gente colocou aqui e colocamos um user command de modif underline reg, ok? Então, qual é o evento que vai capturar o clique desse botão? Esse botão ele vai ficar no selection screen, ok? Então, eu vou colocar um case aqui e existe uma variável sistêmica que é o com que vai armazenar exatamente o user command. Por isso que é o com, né? User command. E o nome que é o modif reg. Ok? Então, o que a gente está fazendo vai entrar nesse case, vai entrar nessa linha de código aqui, quando o SaiOCon for modify reg. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos só ativar. Vou voltar. Vamos lá na screen e eu vou pegar o nome aqui, modNum e modData, certo? Vamos lá no selection screen. Vou fazer aqui o modNum e o modData. São os dois caras da nossa tela de seleção. Basicamente o que a gente vai fazer vamos criar uma work area, ou seja, uma linha da nossa tabela Z. Vamos pegar lá só o nome dela. Eu esqueci. E Y cabo pedido, YT cabo pedido. Vamos pegar lá. Vamos colocar aqui uma work area dela, ou seja, pedido, type, e coloquei o cabeçalho. Vou até colocar aqui, pedido cabe. E basicamente a gente vai ter aqui o modNum, número pedido, que vai receber o modNum, e o data, pedido cabe, data pedido vai receber o modData. A gente só tem que modificar uma coisa. Por quê? Porque o modNum e o modData, eles não podem ser um range, certo? A gente vai ter que mudar aqui para parameters. A gente vai mudar o for para type. Pronto. A gente vai ativar aqui, vamos voltar para view e vamos ativar aqui.
Nota que ficou tudo normal, só que aqui é um range e aqui é um valor único, porque a gente vai adicionar pedido a pedido. Ok? E basicamente a gente vai dar um modify na nossa tabela transparente a partir da nossa cabeçalha do pedido. Só que antes de fazer isso, a gente tem que validar se os campos estão preenchidos, né? Para dar uma segurança a mais no nosso programa. Se modify num is initial, ou seja, for vazio, ele vai dar um message aqui, type número pedido obrigatório. Eu vou dar só um Ctrl C, Ctrl V, mod data, data, pedido, topei aqui, a data é obrigatória. Então, ó, o que a gente vai fazer? Vamos tentar simular aqui. Se eu tentar salvar, número do pedido obrigatório. Então, eu vou colocar aqui o pedido 1 e vou modificar a data do pedido 1. Eu vou colocar aqui como 08/09/2020. Só que eu vou colocar como se fosse ontem. E vou salvar. Salvei e vou executar o relatório. Pedido 1 tá dia 8/9. Ele não fez a modificação. Ó, tá vendo que continua igual. Certo? 7/9/2020, pedido 1. Vamos entender agora o que está acontecendo, certo? O que está acontecendo aqui eu vou tirar o commit work, mas mais para baixo, aliás, está no model, né? Vamos tirar daqui. Vamos lá no model. Lembra que no início a gente fez um do 5 times para os pedidos. Então, eu vou só comentar isso porque ele tá... Eu faço a modificação, depois ele vem e volta com a data inicial, com a data de hoje. Então, vou colocar lá 1, vou colocar o 7, vou salvar e vou executar. Tá aqui, 7/9 e o cancelado não existe porque não está na tela de seleção. Perfeito? Então, tá aqui, número do pedido 1, 7/9 e assim a gente consegue ir modificando. Então, pedido 2, aliás, pedido 3, eu vou colocar como se fosse dia 9. Então, ó, modifiquei para o dia 9, o pedido 3. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer é só colocar uma mensagem agora de sucesso. Vou colocar aqui só, message, pedido salvo com sucesso. Vou colocar um type S. Então, vamos ver como é que ele se sai. Certo? Eu vou colocar aqui de novo o pedido 3, vou colocar ele 9. Quando eu salvo pedido, salvo com sucesso. E aí quando eu executo, tá lá, 9, continua do mesmo jeito. Vou até mudar o pedido 4 para o dia 10. Então, ó, pedido salvo com sucesso. Executei, pedido 4 salvo. Perfeito? O que a gente pode também fazer é tentar colocar o número do pedido na mensagem para ficar mais intuitivo ainda. Como é que a gente consegue colocar isso? A gente vai ter que criar uma variável aqui chamada message. Vou colocar o type dela aqui como uma string. Aí eu vou concatenar um texto com o número do pedido. Opa! E o número do pedido é esse cara aqui. Então, ó, eu vou colocar assim, pedido, tananã, salvo com sucesso. E aí eu vou colocar um parâmetro aqui que é o separate by space, que é para eles ficarem separados por espaço. Então vou salvar. Vou ver o que tirei lá o message msg type s. E além disso, você não pode fazer o concatenate com inteiros, só pode ser caracteres e etc. String, etc. Então o que a gente vai fazer eu vou colocar na mensagem aqui, antes, como esse SAP que eu estou mexendo é um SAP antigo, não tem line, eu vou colocar aqui o
mensagem recebendo o número do pedido e depois eu colocar uma mensagem aqui e aí eu modifico o valor dele. Perfeito? Então se a gente vier aqui e colocar o 4, modificar ele, então pedido 4 salvo com sucesso. Perfeito? A gente já tem aqui uma mensagem dinâmica. Caso o seu SAP seja atualizado, você vai conseguir fazer isso aqui, ó. Message, direto no Message, ó. E aí você coloca o barra, type, S, e aí você consegue colocar aqui, ó, pedido, aí você vai colocar entre chaves, sei lá, mod num, salvo com sucesso. Então, dessa forma, você vai conseguir, muito provavelmente, se o seu SAP for atualizado, vai conseguir fazer assim, que é a nova forma de concatenação. Perfeito? Mas eu vou deixar assim, que é a forma como o SAP que eu estou desenvolvendo é feito. Então, vou tirar isso aqui daqui e pronto. A nossa parte de modificação está pronta. Só que lembrem-se que isso não é de responsabilidade da view. Eu estou na view modificando dados. A view tem que fazer o controle da tela e a exibição da LV. O controle de dados é do model. Como é que a gente vai fazer isso? Basicamente, o que a gente vai fazer é a controller tem acesso ao model, certo? Então, a controller vai mandar o model para dentro da nossa view, certo? Então, basicamente, o que eu vou fazer é passar o model como parâmetro. Ok? E aí, dentro do Selection Screen, vou gravar aqui rapidinho, vou modificar aqui o Selection Screen para ele fazer um importing do model. Basicamente, o que a gente vai fazer é, quando eu passar por parâmetro, ou seja, eu dei o nome de model, o que a gente vai fazer é chamar o model init modify pad. A gente vai chamar um método chamado init modify pad. Então vou dar um Ctrl C nele, vou acessar o model e vou criar esse método aqui que ele ainda não existe. Vou só fazer aqui um method end method. A gente vai voltar lá. Vou pegar todo esse código aqui e vou entrar dentro do model e vou colar isso aqui. O que a gente está fazendo é, a gente tirou a responsabilidade da view, porque não é de responsabilidade da view fazer a modificação dos dados, e sim do model. Só que esse é o init modify pad. Ele tem praticamente, de acordo com o nosso código, duas coisas que ele faz: validação dos dados e modificação dos dados. Perfeito? Então a gente vai dividir esse cara, porque um método não pode fazer duas coisas. Então, ó, validate screen modify, e a gente vai ter o modify pedido. Fica feio, né? Modify reg. Então vamos lá, vamos criar os dois métodos aqui. Method end e a gente vai colocar o modify reg também. Method então a gente vai fazer, a gente vai tirar o validation daqui e a gente vai colocar dentro do validate. E aí a gente vai pegar esse cara de mensagem e vai jogar dentro do modify reg. E obviamente a gente vai chamar o validate screen, que é para ele validar se está preenchido. E depois ele vai fazer um modify reg aqui. Basicamente é isso que vai acontecer. Caso dê algum erro de validação, a gente já colocou o tipo E de erro. Então ele não vai continuar a execução, ele vai parar e acabou. Perfeito? Então basicamente a nossa tela de filtro e criação está feita. O que a gente vai fazer agora, só para fechar com chave de ouro, é inserir aqui o checkbox
para saber se o pedido está cancelado ou não. Então, para adicionar o checkbox, a gente vai voltar na nossa tela, voltar lá para o programa principal, vamos voltar na screen e a gente vai adicionar um novo parâmetro aqui, certo? A gente vai falar assim de mod que vai de cancelado. A gente vai colocar aqui um checkbox e a gente vai colocar um default aqui vazio, que é para ele vir desmarcado, né, de propósito isso, que é para ele não vir cancelado, perfeito? Só que a gente vai colocar lá também um texto, então ir para elementos de texto, texto de seleção, e eu vou colocar aqui cancelado e eu vou fazer uma pergunta, certo? E aí eu vou colocar aqui também um ícone. Então vamos procurar lá o ícone, SE38, o icon, cancel. Vou colocar um ícone cancel, vou colocar esse mesmo, 0W. 0W, ativei. E aí o que a gente vai fazer é, quando a gente executar aqui, vai ter o cancelado. Aí, marcou com sim, marcou com não. Sim, não. E o que a gente vai fazer é pegar esse mod canc. Vamos entrar lá no Selection Screen. Chamar nossa view. Init Modify. Modify Reg. E a gente vai colocar aqui o cancelado como mod canc. Ou seja, o que a gente vai fazer é, deixa eu ver um cara aqui, o pedido 2. Pedido 2, ele é do dia 8, né, que é do dia de hoje, e eu vou deixar ele que ele não é cancelado. Então ativei. Então o que a gente fez foi desmarcar o cancelado do 9, ou do item 2. Então continua na data do dia 8 e agora a gente desmarcou o cancelado. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Então se você gostou, não esqueça de deixar o seu curtir. E vamos para o próximo vídeo. A gente vai abordar um pouco mais. Vamos conseguir evoluir mais ainda. Mais do que a gente já evoluiu até agora. Então, valeu, a gente fica por aqui. Não se esqueça de curtir e compartilhar para a gente aumentar a nossa comunidade. Valeu, abraço!